Descoberta da boneca. Essa boneca é feia demais, pessoal. Graças ao seu tamanho imponente de 268 metros de comprimento e ao status de navio inafundável, o Titanic literalmente entrou para a história como o naufrágio mais notório do mundo. Mas apesar Eu não tinha coragem de entrar aí nunca, tentar saber o que aconteceu, disso, evidências concretas do A vida da gente já tá difícil. destino do Titanic só foram descobertas em 1985, 74 anos depois de ele atingir um iceberg e afundar. Mas o pescador Abel Federico Nogueiras, na verdade, Avistou uma boneca. descobriu o destino do Titanic 8 anos antes de Você tá doido? todo o naufrágio ser encontrado. Em 1976, no meio Voltei meio de boneca, do Oceano Atlântico, ele puxou a rede do seu barco de pesca e avistou algo que não parecia um peixe. Ao se inclinar para dar uma olhada mais de perto, ficou Rapaz. chocado ao ver um rosto sem olhos e sem vida olhando diretamente para ele. Mas não era um humano, era uma cabeça de boneca de porcelana. Pescado a mais de 1.900 metros de profundidade, esse não era um brinquedo infantil qualquer. Acontece que Nogueiras estava pescando na mesma área do Oceano Atlântico onde o Titanic afundou. Depois que Nogueiras faleceu em 1992, seu filho vendeu a peça de porcelana para Teresa Martin, uma colecionadora de bonecas. Ela investigou mais a fundo a sua história, descobrindo documentos sobre meninas a bordo do navio que haviam levado bonecas com elas, e descobriu que a sobrevivente do Titanic, Eva Hart, havia escrito nas suas memórias que deixou sua boneca na cabine quando evacuou o navio. Acabou por se revelar que a marca da cabeça da boneca era Schonau Hofmeister 1906, o mesmo fabricante da boneca de Hart. Uau! Vamos deixar combinado aqui que ninguém vai contar isso pro James Cameron. Artefato antigo. Se você Até túmulo, gente. acha que artefatos de 100 anos do Titanic são antigos, eles não são nada comparados a outra descoberta em águas profundas feita em 1984. O arqueólogo marinho Ehud Galili estava mergulhando ao largo da costa de Atlit, em Israel, na esperança de encontrar um naufrágio. Embora não tenha encontrado um barco quebrado, ele descobriu algo que despertou seu interesse. A 12 metros abaixo das ondas, Galili avistou os restos de casas retangulares. Ele relatou a descoberta levando a mais escavações subaquáticas na área. Logo, túmulos, restos humanos, esses poços de água que parecem portais para outro mundo e até 7 megalitos, dispostos em semicírculos de pedra, emergiram dessa metrópole marinha. E se isso não fosse louco o suficiente, os cientistas um trem que gera curiosidade. dataram o local com carbono, descobrindo que tem cerca de 8.500 anos. Para referência, isso faz com que esse lugar seja 4.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé. E quanto ao megalito maciço, ele é cerca de 3.500 anos mais antigo que Stonehenge. A questão é, por que os restos dessa cidade outrora especial ficaram submersos? Fazia parte de algum antigo império aquático? Bom, cientistas acreditam que o assentamento, que tem cerca de 8 vezes o tamanho de um campo de futebol padrão, foi abandonado de repente. Mas por quê? Um estudo estimou que na época em que Atlit Yam estava presente, uma erupção no Monte Etna, no sul da Itália, causou um tsunami de 40 metros de altura que engoliu cidades costeiras do Mediterrâneo em questão de horas. Bem que eles podiam ter construído defesas anti-inundações em vez desses megalitos enormes. Peixes canibais. O fundo do mar não é só o lar de artefatos de uma era passada, mas também é o lugar para algumas criaturas curiosas, que estão muito vivas nos dias de hoje. Olha esse sujeito horrível, mais conhecido como o peixe-lagarto das profundezas. Cara, como é que eu vou fazer para dormir essa noite? Mas por mais assustadores que esses peixes pareçam, eu não me preocuparia muito em esbarrar com um deles. Isso porque esses bichinhos de 60 centímetros de comprimento vivem apenas em profundidades entre aproximadamente 600 e... Um pega o outro... 3.300 metros. Essa parte do oceano é conhecida como a Zona da Meia-Noite. É um lugar de escuridão quase constante, exceto pela luz de qualquer criatura bioluminescente que esteja nadando por ali. A falta de luz significa que o peixe-lagarto das profundezas tem que se adaptar. Para detectar presas, eles usam seus olhos enormes para amplificar a pouca luz que chega a essas profundezas. Mas os olhos não são as únicas características assustadoras dessa criatura. As suas bocas monstruosas estão cheias de centenas de dentes afiados feito agulhas, usados para perfurar e prender as presas. O peixe-lagarto das profundezas. Isso deve até bonitinho esse tripé.
profundezas é um dos predadores de topo mais extremos do mundo e não vai hesitar em comer qualquer coisa que encontrar na escuridão, incluindo a sua própria espécie. Rapaz. Embora se encontrarem outro peixe-lagarto, tem uma chance igual de que eles vão acabar acasalando. Não era bem isso das pernas desse peixe. que eu achei que ia acontecer. Devido à escuridão e à escassez de vida nas profundezas em que esses peixes prosperam, todos os peixes lagartos são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, para que possam se reproduzir com qualquer outro membro da sua espécie. Acho que isso dá um novo Você tá doido? significado àquela história de brincar com a sua comida. Estranho